mostra que não terá horas nem dias programados. É algo que nos arrastará para um novo ciclo de vitórias. António José Leite, repórter RTP, com vista privilegiada para a varanda, onde daqui a pouco vão estar os jogadores. Já temos jogadores na varanda ou ainda não? Ainda não, Hugo. Ainda não há jogadores na varanda. Devem estar eventualmente a equipar-se para subir à varanda, mas já há muita agitação naquela varanda. Ou seja, a imagem do Rui César também testemunha isso mesmo. Já há as tais bandeiras do Futebol Clube do Porto a serem agitadas. Estão a ser agitadas ao mesmo tempo que o público também está a ser agitado. E agora sim, é o momento em que podemos testemunhar em direto a chegada dos jogadores do Futebol Clube do Porto à varanda para agora saudarem os adeptos. É uma apoteose completa. Adeptos eufóricos saltam como se de um grande golo se tratasse. É assim que estão a celebrar, é assim que estão a festejar. A varanda está a ser animada, há jogadores em tronco nu, como se calor estivesse a esta hora. Obviamente que dentro deles está, mas exteriormente não há calor nenhum, mas estão eufóricos, estão a saltar. É um grande momento para qualquer um deles. Confesso que para mim é difícil dizer ao detalhe cada um dos jogadores. Será talvez mais fácil para ti, Hugo, em estúdio, com a nossa imagem, identificar cada um deles. Belíssimas imagens da vasta equipa de reportagem da RTP no Estádio do Dragão, às 3 horas 56 minutos, o momento em que os jogadores do Futebol Clube do Porto chegaram às varandas do Estádio do Dragão. Vi há pouco Bellucci, que era um dos mais entusiastas, também Hulk, foi assim durante quase toda a viagem, e aquele é o chapéu de Elton, parece-me. Guarín, precisamente. Elton estava ali ao lado. Guarín, o colombiano Freddy Alejandro Guarín, 24 anos, um dos jogadores em destaque nesta segunda metade da época do Futebol Clube do Porto. Ele que marcou vários golos interessantes durante a época na Liga Europa. 6 golos de Freddy Guarín. O de hoje não foi tecnicamente o melhor, mas provavelmente é o que vai ter mais sabor histórico. Foi um golo que ajudou a sublinhar o título de campeão do Futebol Clube do Porto. Antero Henrique, o diretor-geral do futebol dos Dragões, também estava ali a festejar de forma efusiva nas varandas do estádio. 2 enormes bandeiras, 5.000 adeptos, muitos cascóis. Há instantes também o tradicional We Are the Champions e muitos olés, António José Leite. Muitos olés e o testemunho de que Saponaro foi o último dos jogadores a entrar. Consegui identificar à distância, porque foi um dos poucos que não veio a correr, e como não veio, perdoem-me a expressão, na molhada, foi fácil perceber que foi o último jogador a entrar. Também consigo perceber que Maicon é dos mais animados. É uma das pessoas que está a agitar uma das bandeiras, a que não tem o logo, a que diz apenas Futebol Clube do Porto, está a ser agitada por Maicon. Varela também tentou fazer o mesmo com outra bandeira, mas não teve sucesso e foi de imediato substituído por E André Vilas-Boas está a observar. André Vilas-Boas, o treinador do Futebol Clube do Porto, está de mãos nos bolsos, a olhar para a festa dos jogadores, a olhar para a alegria e euforia dos adeptos. O treinador do Futebol Clube do Porto ali de forma discreta, a viver a festa, a sentir a festa, e a uns 2, 3 metros atrás dos jogadores do Futebol Clube do Porto víamos há pouco o treinador, o novo treinador campeão nacional, sucede a Jorge Jesus, tem pouco mais de metade da idade, mas já conta o mesmo número de títulos de campeão nacional. Um título para André Vilas-Boas, outro para Jorge Jesus. Aí está ele, o treinador do Futebol Clube do Porto, lá atrás, a ver a festa dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Guarín, numa das pontas dessa festa. Guarín, necessariamente um dos mais aplaudidos pelo primeiro dos golos do Futebol Clube do Porto esta noite no Estádio da Luz. O outro foi conseguido por Hulk na conversão de uma grande penalidade. Também Reinaldo Teles, um dirigente histórico do Futebol Clube do Porto, o número 2 histórico de Pinto da Costa, também a querer guardar na memória a imagem de mais um título de campeão.
para o Futebol Clube do Porto. Imagens ao detalhe dos jogadores do Futebol Clube do Porto, os novos campeões nacionais, António José Leite. Hugo, desculpa interromper-te, apenas para sublinhar que neste momento acontece aquilo que tínhamos previsto que fosse possível acontecer, ou seja, o microfone está a passar de jogador em jogador. Já consegui identificar pelo menos a voz de Guarín e logo a seguir foi a de Fucili, ou seja, os jogadores estão a dizer o nome e depois de eles dizerem quem são, o público entoa um pequeno cântico alusivo ao jogador. Neste momento a situação já é outra, porque já estão todos os jogadores a cantar mais uma música, mais um cântico alusivo ao Futebol Clube do Porto, que é repetidas vezes cantado nos encontros da equipa. Não sei se o áudio é totalmente perceptível em casa, se dá para ouvir o que estes adeptos estão a cantar. São seguramente muitos sons entoados pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, que se misturam com a própria voz dos jogadores, amplificada no microfone ao serviço de cada um deles. O campeões, 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 esse sim, António José Leite, é bem audível. Pois esse é bem audível, esse é perceptível e com uma palavra, é um cântico de uma só palavra, é mais fácil de identificar. Campeões, campeões, foi também dos mais entoados aqui durante toda a noite, quer aqui, quer nos aliados, e o tal já referido Campeões na Luz é quase que um novo cântico do Futebol Clube do Porto. Esta massa adepta dá a ideia que está para ficar, ou seja, se os jogadores quiserem permanecer na varanda, os adeptos do Futebol Clube do Porto vão continuar aqui, porque estão como que vidrados por estarem a ver os heróis, por estarem a ver os campeões, por estarem a ver os jogadores que apoiam. Consigo agora também identificar na varanda do Dragão a bandeira da Argentina e também, bom, a outra não vou arriscar, mas pelo menos a bandeira da Argentina está e é do Uruguai, da Argentina e do Uruguai. São as duas bandeiras que estão neste momento também na varanda do Dragão. Mais um cântico que é entoado numa festa rija, uma festa dos adeptos do Porto, que estão vestidos azul e branco e que parece que saíram de casa agora para ir ver um jogo de futebol. Estão motivadíssimos, não param de bater palmas, estão a cantar, estão para ficar, o Gilberto. Vi também há pouco uma bandeira da Colômbia, a pátria de Freddy Alejandro Guarín, o jogador do Futebol Clube do Porto, que marcou um dos golos nesta noite de festa. Jogadores que fazem precisamente os mesmos gestos de festa que os adeptos. Aliás, nesta altura, não estivessem uns na varanda e outros lá embaixo, e seriam todos adeptos com a mesma vontade, com o mesmo intuito nesta altura, com as mesmas emoções a serem necessariamente manifestadas no Estádio do Dragão. Já passa das 4 da manhã e os milhares de portistas não arredam pé. O futebol é provavelmente a única coisa, Hernani Gonçalves, que é capaz de impelir alguém gratuitamente às 4 da manhã a estar num sítio a bater palmas. Sim. Hoje neste país não temos mais nada que provavelmente de forma gratuita e espontânea leve tanta gente a concentrar-se para isto. O sentido positivo e energético é do Futebol do Porto neste país. Viver uma crise que toda a gente sabe. No entanto, a magnitude e a intensidade da vitória histórica, hoje realizada no Estádio da Luz, tem como consequência exatamente este fervor clubista, que é uma marca distintiva do Futebol do Porto. Miguel, de acordo? Não, de acordo. Sentia-se que o povo do Porto, os portistas, sentiam que o título tinha ficado adiado o ano passado. Sentiu-se que o ano passado, apesar do futebol do Benfica apresentado dentro de campo, sentia-se que o guichê fechou à porta. O último cliente antes do guichê fechar foi o Porto e o Braga. Não é? E essa sensação, de alguma forma, levou a que este campeonato fosse vivido de uma forma tão intensa. E depois o percurso brilhante também.
o percurso absolutamente brilhante, esmagador do Porto esta época, sem uma derrota, leva também a que isto, de facto, acabe por ser esfuziante e é notável que às 4 da manhã ninguém pensa em arredar pé, nem os jogadores que quererão comemorar e descansar, nem os treinadores e dirigentes que sabem que na próxima quinta-feira há um compromisso importante. E a reação de Vilas Boas. A descrição de Vilas Boas. De trás. É claramente uma imagem, não é seguramente a mais marcante, porque a mais marcante de qualquer noite é sempre a imagem eufórica, mas esta descrição é uma imagem de marca também da noite, parece. Exatamente, Vilas Boas de longe a apreciar. E faz isto porque tem mundo. Tem mundo. O mundo é muita coisa. A mundividência de André Vilas Boas, Exatamente. aqui sublinhada por Hernani Gonçalves, ele que trabalhou com muitos treinadores da história do Futebol Clube do Porto, particularmente com José Maria Pedroto, António Oliveira, com quem também esteve na Seleção Nacional, Artur Jorge, pois claro, o treinador que levou o Porto à conquista da Europa pela primeira vez em 1987 em Viena. Uma das marcas televisivas da noite é, pois claro, a transmissão em direto de toda a viagem do autocarro do Futebol Clube do Porto entre Lisboa e o Porto. Também aqui lhe oferecemos em exclusivo o vídeo preparado pelos jogadores do Futebol Clube do Porto para esta noite de festa. É a altura de recuperar esse vídeo que foi preparado pelos próprios jogadores que hoje viraram campeões nacionais.